A escuridão espiritual é real. Você já sentiu a presença de uma sombra invisível, um peso que tenta roubar a sua paz, minar a sua fé e destruir o seu propósito? Existe um inimigo astuto, silencioso e implacável que opera nas fronteiras da sua mente e do seu coração, semeando dúvidas, medos e engano, buscando desviar o seu olhar da verdade que liberta e da promessa que sustenta. A batalha não é contra carne e sangue, como a palavra nos revela, mas contra forças espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. E essas forças têm um objetivo claro: derrubar, desmotivar e, se possível, aniquilar a sua fé e a sua identidade em Cristo. Muitos vivem essa guerra espiritual sem sequer a reconhecerem, atribuindo os ataques a meras coincidências, a um mau dia ou a problemas psicológicos que, embora reais, muitas vezes são potencializados e explorados por essa entidade maligna. A ignorância sobre a natureza do conflito é a primeira e mais perigosa das vulnerabilidades. Pois como se pode lutar eficazmente contra um inimigo cujas táticas e até mesmo a existência são ignoradas ou subestimadas? O adversário age sorrateiramente, buscando brechas, semeando discórdia nos relacionamentos, provocando desânimo diante dos desafios, instigando o orgulho, a inveja, a amargura, e tudo aquilo que pode corroer a alma e afastar a pessoa da presença viva de Deus. O campo de batalha principal, muitas vezes, é a mente, onde pensamentos acusatórios, mentiras disfarçadas de verdade e sugestões sedutoras são lançados como flechas incendiárias, buscando desestabilizar a paz interior e a confiança no Criador. A verdade é que a vida cristã, por sua própria natureza, é um engajamento em uma guerra santa, não com armas humanas, mas com um arsenal espiritual divino, poderoso para demolir fortalezas e levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É uma guerra pela alma, pela mente, pela família, pelo futuro e pelo testemunho do Evangelho no mundo. E neste campo de batalha, onde as estratégias do inimigo são tão variadas quanto suas tentativas de nos aprisionar, a Igreja de Cristo não foi deixada desarmada. Pelo contrário, foi equipada com armas celestiais de poder inigualável, capazes de expor as artimanhas do diabo e anular o seu poder. O que o adversário mais teme, aquilo que ele verdadeiramente odeia e que o faz recuar em desespero, não são rituais vazios ou palavras proferidas sem fé, mas a própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. As Escrituras não são apenas um livro de histórias antigas ou um manual de ética. São o sopro do próprio Deus, revelando sua vontade, sua natureza, seu poder e a autoridade que ele concedeu aos seus filhos. Cada verso é uma arma, cada promessa é um escudo, cada comando é uma tática que desarticula os planos do inimigo. Quando a palavra de Deus é declarada com fé, meditação e entendimento, ela se torna uma barreira intransponível para as forças das trevas, um farol que dissipa a escuridão e uma sentença de condenação para todo principado e potestade que se atreve a desafiar a soberania divina. Há escrituras específicas que o diabo detesta com particular intensidade, pois elas desmascaram suas mentiras, expõem seus planos malignos e proclamam a vitória inabalável de Cristo sobre ele. Conhecer e usar essas passagens é mais do que um exercício intelectual. É uma tática de guerra, um ato de resistência e uma declaração de triunfo. Ao mergulhar na profundidade dessas verdades, não se está apenas memorizando versículos, mas internalizando a própria natureza de Deus, capacitando-se a viver uma vida de liberdade e poder, onde o inimigo não tem domínio e suas investidas se tornam vãs. Preparar-se para esta batalha é essencial,
pois o silêncio espiritual não significa ausência de conflito, mas sim que o inimigo encontrou terreno fértil para operar sem resistência. O tempo de ignorar essa realidade acabou. É hora de empunhar as armas que o próprio Deus nos entregou. João 10:10. A primeira escritura que o diabo odeia com todas as suas forças é a vívida declaração encontrada em João 10:10. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. O que vem, veio para que tenham vida e a tenham plenamente. Esta passagem é uma revelação direta do coração de Deus e, ao mesmo tempo, uma exposição brutal da agenda maligna do adversário. O inimigo da alma humana se disfarça. Ele se apresenta de maneiras sutis, às vezes até se transveste de anjo de luz, mas sua verdadeira natureza e propósito são sempre os mesmos: furtar, matar e destruir. Pense por um momento no que significa furtar. Não se trata apenas de bens materiais, mas de furtar a alegria, a paz, a esperança, a fé, os sonhos que Deus semeou no coração de cada um. O diabo busca roubar a identidade em Cristo, fazer com que a pessoa se esqueça de quem é em Deus, de seu valor e de seu propósito eterno. Ele sussurra mentiras que corroem a autoestima, que geram insegurança e que promovem uma visão distorcida da realidade, impedindo a manifestação plena do potencial dado pelo Criador. Quantas vidas são marcadas por um constante sentimento de privação, de que algo fundamental foi tirado, de que a plenitude prometida parece inalcançável? Essa é a obra do ladrão, e a matança não se refere apenas à morte física, mas à morte espiritual, emocional e relacional. O diabo busca matar a capacidade de amar, de perdoar, de confiar. Ele tenta sufocar a vida de oração, o desejo de buscar a Deus, a paixão pelo Evangelho. Ele incita a desesperança, a depressão, a culpa e a vergonha, que são instrumentos eficazes para paralisar e destruir a alma. A morte de um relacionamento, a morte de um sonho, a morte da fé em momentos de crise, a morte da esperança em meio à dor, tudo isso são marcas da ação assassina do inimigo. Ele não se contenta em apenas roubar. Ele busca erradicar qualquer vestígio de vida e vitalidade que Deus deseje conceder. Finalmente, a destruição. O adversário quer ver a pessoa desintegrada, quebrada em pedaços, sem rumo, sem propósito, vivendo uma existência de ruínas e cacos. A destruição da reputação, da saúde, da família, da carreira, da fé. O diabo não tem limites em sua sanha destrutiva. Ele deseja ver a criação de Deus desfigurada, distorcida e em completo caos, numa tentativa desesperada de afrontar a ordem e a beleza estabelecidas pelo Criador. Por que o diabo odeia esta escritura? Porque ela rasga o véu de sua dissimulação. Ele não pode mais se esconder por trás de suas máscaras quando a pessoa entende que ele é um ladrão, um assassino e um destruidor. Ao declarar João 10:10, a pessoa está não apenas reconhecendo a verdade sobre o inimigo, mas mais crucialmente está lembrando e proclamando a promessa de Jesus. O contraste é gritante. O que vem, veio para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus veio para dar vida, e não uma vida medíocre, escassa ou limitada, mas uma vida abundante, repleta de propósito, paz, alegria e esperança, mesmo em meio às adversidades. Ele veio para restaurar o que foi roubado, para curar o que foi ferido e para reconstruir o que foi destruído. Usar esta escritura significa fazer uma escolha consciente. Significa confrontar as mentiras do inimigo com a verdade de Cristo. Quando o medo tenta roubar a paz, a pessoa declara: Jesus veio para me dar vida abundante e o ladrão não terá sucesso em me roubar. Quando o desânimo tenta matar a esperança, a pessoa proclama: Jesus me trouxe vida e ele é maior do que qualquer força que tente me destruir.
Quando a culpa tenta destruir a identidade, a pessoa afirma: em Cristo tenho vida plena e nenhuma condenação pode prevalecer contra a obra do Salvador. Esta escritura se torna um lembrete constante da dualidade espiritual da existência e da vitória já assegurada em Cristo. Ela nos capacita a discernir as artimanhas do inimigo e a nos agarrar firmemente à promessa inabalável de vida que só Jesus pode oferecer. 2. Tiago 4:7. A segunda escritura que o inimigo teme profundamente e que se torna uma arma potente nas mãos da pessoa de fé é encontrada em Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Este versículo é uma diretriz clara para a guerra espiritual, revelando a mecânica divina da vitória sobre as trevas. Ele não oferece uma sugestão, mas um comando dual, com uma promessa inabalável. O primeiro pilar deste comando é a sujeição a Deus. Esta não é uma submissão passiva ou uma resignação sem sentido, mas uma entrega ativa e consciente da vida, da vontade e das circunstâncias ao senhorio de Cristo. Sujeitar-se a Deus significa alinhar os pensamentos, as palavras e as ações com a sua palavra, confiar na sua soberania em todas as situações e buscar a sua vontade acima de todas as coisas. É reconhecer que Deus é o Rei, o Senhor Supremo, e que sua autoridade é absoluta. Quando uma pessoa se sujeita verdadeiramente a Deus, ela entra debaixo de sua proteção, de sua direção e de seu poder ilimitado. É como estar sob a cobertura de um general invencível. A segurança e a vitória são garantidas porque se está no lado certo da batalha. Por que a sujeição é tão crucial? Porque a desobediência e a rebeldia são as portas que o diabo utiliza para entrar na vida da pessoa. O pecado cria brechas e a falta de alinhamento com a vontade de Deus enfraquece a defesa espiritual. Quando a pessoa está plenamente sujeita a Deus, não há espaço para o inimigo, pois a presença divina preenche cada fresta, cada canto da alma. O diabo não tem autoridade sobre aqueles que estão sob a autoridade total de Deus. A sujeição é, portanto, o alicerce da resistência eficaz. O segundo pilar é o comando de resistir ao diabo. Esta resistência não é um lamento, uma queixa ou uma aceitação da derrota. É uma ação intencional, firme e confrontadora. Resistir significa opor-se, contra-atacar, rejeitar suas sugestões, refutar suas mentiras e anular seus ataques com a palavra de Deus e a autoridade concedida em Cristo. A resistência é uma declaração de que a pessoa não cederá ao medo, à tentação, à dúvida ou ao desânimo que o inimigo tenta instilar. É um posicionamento de fé, onde a pessoa se recusa a ser intimidada ou dominada pelas forças das trevas. O diabo odeia esta escritura porque ela expõe a sua impotência diante de uma pessoa que está sujeita a Deus e que se recusa a recuar. Ele é um mentiroso e um enganador, e sua autoridade é limitada. Ele não pode forçar a pessoa a pecar ou a desistir se a pessoa estiver sob a proteção divina e escolher resistir. Sua estratégia se baseia na intimidação e na exploração das fraquezas, mas quando confrontado com uma fé inabalável e uma sujeição genuína a Deus, ele não tem opção senão recuar. E a promessa? Ele fugirá de vós. Esta não é uma possibilidade, é uma garantia. O diabo não apenas se afastará, mas ele fugirá, o que implica uma retirada apressada e vergonhosa. As forças das trevas não podem suportar a luz e a autoridade de Deus manifestas na vida de seus filhos. Esta promessa é um poderoso encorajamento, lembrando que a vitória não depende da própria força ou inteligência, mas do poder de Deus que opera por meio da obediência e da resistência. Para usar esta escritura, é preciso incorporá-la na vida diária.
Quando surgir uma tentação, quando a dúvida tentar se instalar, quando o medo bater à porta, a pessoa deve declarar com convicção: eu me sujeito a ti, Senhor Deus. Eu resisto a este pensamento de dúvida, medo, pecado, em nome de Jesus, e sei que o inimigo fugirá de mim agora. Essa declaração não é mágica, mas é uma manifestação de fé e de obediência que ativa o poder de Deus. É um lembrete constante de que a pessoa não está sozinha na batalha e que a vitória já está assegurada para aqueles que permanecem firmes na rocha, que é Cristo. A resistência não é um evento único, mas uma postura contínua de fé e vigilância. Para manter essa postura, é preciso estar constantemente debaixo da autoridade de Deus, alimentando o espírito com a palavra e a oração, fortalecendo a alma para os embates que virão. Agora, escreva essa frase nos comentários para selar este compromisso. Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. Este é um exercício contínuo, mas cada vez que um pensamento é levado cativo à obediência de Cristo, uma parte da fortaleza do inimigo é demolida e a mente se torna um território cada vez mais dominado pela paz e pela verdade de Deus. 3. 1 João 4:4. A terceira escritura que o adversário abomina e que tem o poder de desarmá-lo completamente é a gloriosa verdade contida em 1 João 4:4. Filhinhos, sois de Deus e os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Esta passagem é um grito de guerra, uma declaração de identidade e um lembrete do poder sobrenatural que reside em cada pessoa que é filho de Deus. O versículo começa com uma afirmação de identidade. Filhinhos, sois de Deus. Esta é a base de toda a autoridade e poder que a pessoa tem. Não se trata de mérito pessoal, mas de um dom da graça divina. Ser de Deus significa pertencer a Ele, ser gerado por Ele, ser herdeiro de suas promessas e participante de sua natureza divina. Essa filiação confere um status espiritual inabalável, uma conexão direta com o Criador do universo e com ela vem a autoridade para viver em vitória. O diabo busca constantemente minar essa identidade, sussurrando mentiras sobre a indignidade, sobre os erros passados, sobre a incapacidade de ser amado ou aceito por Deus. Mas 1 João 4:4 cala essas vozes, reafirmando quem a pessoa é em Cristo. A segunda parte é uma declaração de vitória já estabelecida, e os tendes vencido. Note o tempo verbal. Tendes vencido, não vencereis no futuro incerto. A vitória sobre o mundo, sobre o pecado e sobre o diabo já foi consumada por Jesus na cruz. A pessoa, como filho de Deus, compartilha dessa vitória. É uma herança, um fato espiritual, independentemente das circunstâncias visíveis. As batalhas diárias podem ser árduas, as tentações podem ser intensas, mas a guerra maior já foi ganha. O diabo, embora ainda ativo, é um inimigo derrotado e seu poder é limitado. Ele odeia esta escritura porque ela revela a sua derrota final e a realidade de que ele já não tem a palavra final sobre a vida daqueles que são de Deus. Mas a parte central e mais explosiva desta escritura é a justificação dessa vitória. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aquele que está em vós é o Espírito Santo, o próprio Deus habitando no crente. Sua presença não é simbólica ou periférica, é a fonte de todo poder, sabedoria, discernimento e força espiritual. O Espírito Santo é o penhor da herança, o guia para toda a verdade, o consolador e o capacita para viver uma vida que glorifica a Deus e que derrota o inimigo. Aquele que está no mundo refere-se ao diabo e às suas hostes, que operam nas estruturas e sistemas mundanos, buscando escravizar a humanidade. O diabo odeia esta escritura porque ela anula sua maior arma, a intimidação e o medo.
Ele quer que a pessoa se sinta pequena, fraca e impotente diante de suas investidas. Mas 1 João 4,4 proclama a verdade oposta. Há uma força infinitamente superior residindo dentro de cada filho de Deus. O inimigo não é páreo para o Espírito Santo. Suas táticas, seus ardis, suas mentiras e sua força são insignificantes em comparação com o poder de Deus que habita na pessoa. É uma verdade que humilha o orgulho do diabo e o força a reconhecer a soberania divina. Para usar esta escritura, é preciso declará-la com convicção em momentos de ataque espiritual. Quando os sentimentos de inadequação, de medo ou de derrota tentarem se instalar, a pessoa deve lembrar-se e proclamar: sou de Deus. Eu já venci porque aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Esta não é uma frase vazia, é uma verdade que move o céu e abala o inferno. É uma âncora para a alma em meio à tempestade, um lembrete de que a pessoa não luta sozinha e que o poder para vencer já foi depositado no seu interior. A compreensão e a vivência desta verdade liberam a pessoa para caminhar em uma confiança inabalável, sabendo que, não importa o que o inimigo tente fazer, a vitória final pertence a Cristo e, por extensão, àqueles que são dele. Refletir profundamente sobre esta verdade permite uma virada interna crucial, passando da percepção de uma batalha árdua para a consciência de um triunfo já garantido. 4. 1 Coríntios 10, 4, 5. Uma das áreas mais exploradas pelo inimigo para semear confusão e derrota é a mente humana. É ali que ele lança suas setas mais venenosas. Dúvidas, medos, acusações, fantasias imorais, pensamentos de desesperança e desânimo. Muitos crentes sofrem em silêncio, acreditando que esses pensamentos são seus próprios e que não há como se livrar deles. No entanto, a palavra de Deus oferece uma estratégia de guerra mental poderosa, revelada em 2 Coríntios 10, 4, 5, que o diabo odeia porque ela desmantela suas fortalezas mais intrínsecas na mente. A Escritura nos diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Esta passagem é um mapa de batalha para o campo de batalha da mente. Ela começa afirmando que as armas à disposição não são carnais, ou seja, não são recursos humanos, lógicos ou emocionais meramente. São poderosas em Deus, o que significa que derivam sua eficácia diretamente do poder divino. Isso já nos tira da impotência e nos coloca na esfera do sobrenatural. O propósito dessas armas é a demolição de fortalezas. Uma fortaleza, no contexto mental, é um sistema de pensamento, uma crença arraigada, um argumento ou uma ideologia que se estabelece na mente da pessoa e que se opõe à verdade de Deus. Essas fortalezas podem ser o resultado de experiências passadas, traumas, mentiras absorvidas ao longo da vida, doutrinas erradas ou simplesmente sugestões persistentes do inimigo. Elas podem se manifestar como depressão crônica, ansiedade paralisante, vícios persistentes, amargura incontrolável, padrões de pensamentos negativos e autossabotadores. O diabo constrói essas fortalezas para manter a pessoa em cativeiro espiritual e mental, impedindo-a de viver a liberdade e a plenitude em Cristo. A Escritura continua, explicando o que precisa ser destruído: os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Conselhos, ou argumentos, são as filosofias, as justificativas e as lógicas humanas que tentam invalidar a palavra de Deus. Altivez, ou altivez, é a arrogância intelectual ou espiritual que eleva o próprio raciocínio acima da revelação divina.
O diabo usa a razão distorcida e o orgulho para fazer a pessoa duvidar da bondade de Deus, da eficácia de sua palavra ou da sua capacidade de agir. Ele instila a ideia de que a pessoa sabe mais, ou que Deus não é confiável, ou que os caminhos divinos são impraticáveis no mundo moderno. Quando essas argumentações e essa altivez são demolidas, a pessoa se abre para receber a verdade libertadora. E a ação final, a parte mais prática e vital, é levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso não é um ato passivo, é uma disciplina ativa e contínua. Significa identificar cada pensamento que não se alinha com a verdade de Deus, cada mentira, cada medo, cada acusação, cada fantasia e submetê-lo ao senhorio de Cristo. Não se trata de tentar ignorar ou reprimir esses pensamentos, mas de confrontá-los com a palavra, com a verdade do Evangelho. É como um sentinela que captura um inimigo e o leva para o julgamento, onde ele é desmascarado e desarmado. É uma virada interna que capacita a pessoa a exercer domínio sobre seu próprio processo mental, algo que antes poderia parecer impossível. O diabo odeia esta escritura porque ela entrega à pessoa o manual para desativar sua principal estratégia. Ele prospera no anonimato, na aceitação passiva das suas sugestões. Mas quando a pessoa usa as armas espirituais, a oração, a palavra, a adoração, a fé, para demolir essas fortalezas mentais, ele é exposto e suas táticas são frustradas. A capacidade de levar cativo todo o pensamento rouba dele o terreno fértil que ele usava para semear discórdia e confusão. Para usar esta escritura, comece a praticar a vigilância mental. Identifique os pensamentos que oprimem, que desanimam, que tentam desviar da fé. Pergunte: esse pensamento vem de Deus? Ele se alinha com a palavra? Se a resposta for não, a pessoa deve rejeitá-lo, declarando a verdade oposta da Escritura. Se o pensamento for de medo, declare a promessa de coragem de Deus. Se for de condenação, declare a graça de Deus. A liberdade da mente começa quando você decide quem controla seus pensamentos. 5. Mateus 4:4. A quinta escritura, e na verdade um princípio que o diabo odeia com uma intensidade visceral, é o exemplo de Jesus utilizando a palavra de Deus para resistir às tentações no deserto, resumido em Mateus 4:4. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esta passagem, embora se refira a uma resposta específica de Jesus, encapsula uma verdade universal e o método mais eficaz de combater as investidas do inimigo. Após ser batizado e antes de iniciar seu ministério público, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites. Este evento não foi um simples desafio, mas uma confrontação direta com o príncipe das trevas, onde Jesus demonstrou de forma inequívoca o poder da palavra de Deus. As tentações foram astutas, mirando em suas necessidades físicas, em sua identidade e em sua autoridade. A primeira tentação, após 40 dias de jejum, foi diretamente sobre a necessidade física. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. O diabo sabia da fome de Jesus e tentou fazer com que ele usasse seu poder divino para satisfazer uma necessidade humana fora do tempo e da vontade de Deus. A resposta de Jesus foi imediata e irrefutável. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele não discutiu, não justificou, não entrou em debates teológicos. Ele simplesmente declarou a palavra, citando Deuteronômio 8:3. Por que o diabo odeia este exemplo e esta escritura em particular? Primeiro,
porque ele expõe sua mentira de que as necessidades físicas ou as circunstâncias temporárias são mais importantes que a obediência e a fé na palavra de Deus. O diabo quer que a pessoa priorize o pão material sobre o pão espiritual, que se preocupe mais com o que vai comer ou vestir do que com a vontade de Deus e a nutrição da alma. Jesus demonstrou que a verdadeira vida e sustento vem da palavra e não apenas de recursos materiais. Segundo, o diabo odeia porque o exemplo de Jesus revela a eficácia inigualável da palavra declarada. Não é a própria força da pessoa, nem sua retórica eloquente que afugenta o inimigo, mas a própria palavra de Deus. Quando a palavra é proferida com fé e autoridade, ela carrega o poder do próprio Deus. É um decreto celestial que o diabo não pode resistir. Ele não pode argumentar contra as Escrituras porque elas são a verdade absoluta, a voz do soberano do universo. A simples declaração, "está escrito", é um golpe devastador contra suas mentiras. Terceiro, este exemplo ensina a pessoa a como lutar. Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, não invocou um poder mágico ou uma demonstração espetacular para vencer o diabo. Ele usou a mesma arma que está disponível a toda pessoa de fé, a Escritura. Isso democratiza a guerra espiritual, mostrando que qualquer um que conheça e creia na palavra de Deus pode se defender e vencer as tentações. Isso desmascara a ideia de que a guerra espiritual é apenas para supercrentes ou para uma elite espiritual. Cada filho de Deus, munido da palavra, tem o poder de Jesus. Para usar esta escritura e o princípio que ela representa, é preciso primeiramente conhecer a palavra de Deus. Não se pode citar o que não se conhece. A meditação diária nas Escrituras, a leitura atenta e a memorização de versículos-chave são fundamentais. Em segundo lugar, quando a tentação surgir, seja ela para duvidar da provisão de Deus, para ceder a um pecado, para desanimar ou para aceitar uma mentira, a pessoa deve declarar a palavra de Deus em voz alta e com convicção. Não se trata de recitar um mantra, mas de afirmar a verdade de Deus sobre a situação, assim como Jesus fez. Se a tentação for de ansiedade sobre o futuro, a pessoa pode declarar: "Está escrito, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus." Filipenses 4, 6, 7. Este método não apenas afasta o diabo, mas também fortalece a fé da pessoa, pois a faz confiar na fidelidade de Deus e na verdade de suas promessas. É um lembrete contínuo de que a batalha espiritual é real, mas a vitória é certa para aqueles que empunham a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com fé e autoridade. À medida em que a pessoa se aprofunda no conhecimento e na aplicação dessas verdades, sua capacidade de discernir as artimanhas do inimigo e de prevalecer sobre elas aumenta exponencialmente, transformando a vida de uma existência de luta contínua para uma jornada de vitória em vitória. A vida cristã é uma jornada de contínua transformação, mas também de uma constante guerra espiritual. As forças das trevas, lideradas pelo adversário, estão sempre atentas, buscando uma oportunidade para enganar, desanimar e desviar. No entanto, a pessoa não está desamparada. Pelo contrário, está equipada com as armas mais poderosas do universo, as próprias palavras de Deus, capazes de desmantelar qualquer ataque do inimigo. As 5 escrituras que foram exploradas aqui: João 10:10, Tiago 4:7, 1 João 4:4, 2 Coríntios 10:4-5 e o princípio de Mateus 4:4. São mais do que meros versículos, são declarações de poder, verdades inabaláveis.
que o diabo odeia, porque elas revelam sua derrota e proclamam a soberania de Cristo. O caminho para a vitória espiritual não reside em ignorar a existência do inimigo, mas em reconhecer sua realidade, compreender suas táticas e, acima de tudo, em conhecer e aplicar a palavra de Deus com fé e autoridade. A libertação das amarras do medo, da culpa, da ansiedade e da opressão vem através da verdade. Quando a pessoa declara quem é em Cristo, quando se sujeita ao senhorio de Deus, quando resiste ativamente às mentiras do inimigo e leva cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, as fortalezas das trevas começam a ruir. Não se trata de uma única batalha, mas de uma série de enfrentamentos que, a cada uso da palavra, fortalecem a alma e confirmam a identidade em Cristo. A transformação da vida espiritual não é um evento instantâneo, mas um processo de aprofundamento na fé e de aplicação consistente das verdades divinas. O poder dessas escrituras não é mágico, mas intrínseco à sua origem divina. Elas são o sopro de Deus, portadoras de sua autoridade e de seu poder para transformar realidades. Portanto, mergulhe profundamente na palavra, medite nela, memorize-a e, sobretudo, declare-a com ousadia diante de cada ataque do inimigo. A vitória já foi conquistada na cruz, e é o privilégio de cada filho de Deus viver essa vitória em plenitude, demonstrando ao mundo o poder transformador do Evangelho e a derrota final de toda a obra das trevas. A luz sempre vence a escuridão, e a palavra de Deus é essa luz.